Não escuto nada. Pronto, a gente entrou no YouTube agora. Entrou eu e a Cacau, né? Porque a Cacau tá sempre acompanhando, latindo horrores. Mas a gente já começou aqui a live. Primeiramente, eu queria acalmar minha cachorra, mas primeiramente eu queria dar boa noite para vocês, agradecer vocês, o pessoal que está aqui, agradecer a professora da Riele, agradecer a Ilana. São duas profissionais que elas estão envolvidas 100% com esse período de corona crise. E para falar sobre corona crise, um termo que foi inventado mais ou menos na Unicamp, e falar um pouquinho aqui sobre como é que surgiu essa conferência virtual, como é que ela se concretizou. Foi uma ideia, na verdade, do Júlio César, que é o palestrante que vocês vão ter acesso amanhã. O Júlio César e a Roberta. Eu fiquei na organização, fazer streaming, agendar, falar com o pessoal. E esse termo Corona Crise surgiu na Unicamp para definir esse momento que a gente está vivendo, que é um momento que mexe com vários âmbitos. O âmbito econômico, o âmbito social e o âmbito sanitário. Então, a gente resolveu juntar esses profissionais que estão na linha de frente, estão lidando diretamente com a crise, estão vendo as consequências, estão vendo como é que as coisas ocorrem, para poder dar uma palavrinha com vocês, uma palavrinha que seja científica, uma palavrinha que seja de conforto, uma palavra de informação, que eu acho que é o que a gente tem como maior intuito aqui hoje, informação. Aí eu gostaria de passar a palavra para a psicóloga do Centro de Atenção Psicossocial aqui do Iguatu, Ilana Araújo, para que ela comece as nossas apresentações. Muito obrigado. Obrigada, Pablo. Ver se Ilana consegue escutar. Ilana, tá chegando direitinho aí? Ilana tendo probleminhas de internet, mas acontece. Oi, Ilana, tá ouvindo? Deixa eu mandar uma mensagem para ela. Que ela disse que ela estava com problema de internet. Enquanto a Ilana não aparece, na verdade ela aparece para vocês, mas ela está tendo problema de conexão, a gente também está aqui com a professora da Riele, ela vai dar continuidade depois da Ilana. A Ilana vai dar uma palavra a questão sobre saúde mental na corona crise. Inclusive, se vocês tiverem acessado os diretórios que estão lá no site www.eventri.com.br coronacrise 2020, vocês vão ver que lá tem um guia de como proceder com a saúde mental de vocês no diretório da Ilana. Está disponível para download, como todos os diretórios de todos os palestrantes aqui da conferência, e vocês podem utilizar esses diretórios para vocês fazerem pesquisas científicas, porque muitos desses diretórios são de elaboração própria. Então, é a experiência dos nossos palestrantes, a experiência do pessoal que está vivendo a crise, abordada de uma forma mais científica. Então, se vocês quiserem citar, tem um Lattes dos nossos palestrantes, tem a carreira profissional, tem tudo que estiver disponível, a gente está passando para vocês. Então, se vocês quiserem acessar o diretório da Ilana, tá lá. Ilana, você está conseguindo ouvir já? Ilana? Eu acho que ela não está conseguindo. Oi. Você já pode começar, Ilana. Boa noite, gente. Eu tô com problema. Oi? Pronto, tá, estou escutando. Pode Vocês começar. saíram? Não, tá aqui. Estamos aqui, Ilana. Incrível, não? Tem que Eu ter um não probleminha, escuto nada. tem que ter um probleminha de internet. Problemas do ao vivo, né, gente? Problemas de ao vivo, gente, acontece. Mas deixa eu mandar uma mensagem para ela rapidinho. Qualquer coisa nós podemos inverter, Pablo, a sequência. Enquanto ela conecta aí a internet dela, eu posso começar, não tem problema não. Não, se a senhora preferir, professora da Riele, a senhora pode começar, não tem nenhum problema.
Seria bom seguir a programação que ela já tinha, né? Feito todo o tutorial, toda. Só desejar boa noite aí para a galera, pedir. A gente tá no horário, né? 4 minutinhos aí, 5 minutinhos. Nós estamos no tempo aí aceitável ainda para a gente fazer os ajustes. O pessoal está entrando agora. Boa Pois noite. é, a gente fica esperando aqui rapidinho a Ilana voltar à internet dela. Pronto, Ilana, Ilana. conectado, sabemos que ela está. Ela só não está conseguindo escutar o que a gente está falando. Mas deixa eu. Eu posso iniciar? Vocês Pode, sabem não, se pode, vocês estiverem me pode ouvindo normal, eu iniciar. inicio. Pode iniciar, Ilana. Pode? Pessoal, boa noite. Meu nome é Ilana, sou psicóloga. Trabalho no CAPS 3, aqui de Iguatu. Atendo pesquisadores de transtornos moderados a severos. Queria agradecer o convite especial do Pablo, que me chamou para falar com vocês aqui hoje. Saudar a minha amiga Darielle e desejar uma boa noite a todos, né? Eu vou iniciar a minha fala falando um pouquinho de empatia, né? A gente precisa de muita empatia nesse momento, né? Nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena, e não deixa de ser um momento de crise também, né? Eu estou vendo, né, pelo que eu atendo, meus pacientes, pelo que eu observo das pessoas, uma dificuldade imensa de ter empatia e compaixão comigo mesmo nesse momento. E a gente precisa voltar para a gente e ter empatia e compaixão, sim, né? Porque quando a gente tem para a gente pode estar proporcionando isso ao outro também, né? Então eu vejo as pessoas se cobrando muito, né? No sentido de estar com uma rotina altamente ativa como tinha antes. Não é errado se no momento. Mas é protetivo não se cobrar de forma negativa, né? A gente precisa se juntar e ter empatia uns com os outros, né? A gente precisa estar com empatia com o profissional da saúde, com o professor também, né? Eu também estou vendo muita dificuldade em estar assistindo aula online e às vezes os alunos meio que de forma negativa exprimem para o professor que a aula não está sendo tão positiva assim e o professor está ali horas e horas tentando explicar. Então, eu tenho a tia dos professores também para entender os alunos nesse momento, né? Não é um momento fácil, né? Então, uma palavra que eu quero deixar para vocês, né, para vocês fixarem, é criatividade. A gente precisa ser criativo no momento de crise, nesse momento de dia, né? Eu vou salientar algo bem legal que eu tenho visto esses dias, né, das escolas, é que elas estão instigando aos alunos usar farda, né, as crianças. E eu estou vendo alguns pais, algumas pessoas falando que é besteira, que não é importante. E eu quero dizer para vocês que antes sim, né? A gente fala muito de se estabelecer uma rotina, de voltar para uma rotina. Então, vestir a farda é algo simbólico para essas crianças, né? Para elas se fixarem numa rotina. Eu queria muito estar podendo escutar, mas como conexão de internet, eu acho que só em vocês estar me escutando nesse momento, né, tá. Eu queria realmente que fosse uma troca, né? Eu falasse e vocês respondessem e eu pudesse ouvir, né, dar alguma dúvida, né, nesse sentido. Mas como não teve como, né? A minha internet teve Podem esse interagindo pelo problema. chat Então, o chat ao vivo do YouTube, né, doutora? O seguinte, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem algum comentário a adicionar, vocês podem fazer através do chat do YouTube, que eu depois, repasso para o se pessoal alguém daqui. tiver algo para acrescentar, viu? Vocês, Outra coisa que eu queria estar falando com vocês
Era a questão do pertencimento, né? O pertencimento, os grupos, o quanto é importante a gente se pertencer a um lugar de trabalho, né? Estou vendo alguns profissionais de saúde com dificuldade de se sentir mais confortável no trabalho, né? E quando a gente se sente pertencente, que a gente percebe que a gente não está sozinho nesse momento, que a gente está protegido com os EPIs corretos, né? Cada um com sua máscara, cada um usando seu álcool, lavando as mãos com frequência, a gente se sente mais acolhido, né? E criativos também, né? Nesse momento. É um momento que é realmente, como eu falei no início, a gente precisa ser criativo, né? E uma das coisas que as pessoas me perguntam muito, né, é o que fazer nesse momento. O que é que eu posso fazer, né? Principalmente aquelas pessoas que já têm um transtorno mental e estava meio que em remissão de sintomas, não estava sentindo mais nenhum sintoma e voltou a sentir após essa pandemia, né? Eu digo para vocês que a gente tem que ser criativa, a gente tem que buscar novas atividades, mas a gente pode fazer o que fazia antes, né? O que fazia para se sentir cuidado, para se sentir melhor. Era uma respiração, era uma meditação, era um relaxamento, era cozinhar, era cuidar das plantas, né? Outra coisa importante que eu também observo é que tem pessoas que estão buscando também novos hobbies, né? Tem pessoas que não gostavam de cozinhar e que está buscando esse momento para cozinhar, para aprender, para cultivar uma planta, para cultivar nossas amizades, né? E também a gente também vai trabalhando a empatia, vai buscando esse momento que a gente tem mais de tempo, né? Vai cuidando dos idosos. A gente está em distanciamento físico, mas a gente pode estar presente na vida das pessoas que a gente ama, né? Presente na vida de algum vizinho, fazendo uma ligação, uma chamada de vídeo, né? A gente tem um lado que é o nosso celular, é a nossa rede social. E falando em rede social, eu queria comentar também a importância de a rede social ser uma aliada, né? Eu vejo as pessoas buscando informações demais nesse momento de pandemia. E excesso de informação não faz bem. Eu não estou dizendo para pararem de buscar informações, porque a gente precisa sim se informar, a gente precisa sim saber do que está acontecendo. Mas esse excesso de informações faz ansiedade, gera mais angústia, né? E a gente também começa a duvidar de muita coisa. Então é importante que a gente, quem gosta de assistir um jornal por dia, né? Buscar sites seguros da OMS, não ficar compartilhando coisas no WhatsApp, né? Que nós sejamos compartilhadores de coisas boas, sentimentos bons nesse momento também, né? Porque quando a gente compartilha o positivo vem também, né? Como eu falei no início quando a gente tem muita empatia e compaixão pela gente, a gente vai expandindo para os outros, né? Outra coisa que eu ando também muito preocupada é com a negação das pessoas. A gente já está com tempo de quarentena, de pandemia, e as pessoas meio que ainda estão numa negação, desacreditando o que está acontecendo, né? Um filósofo que eu gosto muito, o Cortella, traz isso, negação da realidade, né? Então a gente não está sendo eficaz no momento, negando a situação, né? A gente precisa fazer uma reflexão. Eu convido todos vocês a fazer uma reflexão para quem ainda acha que o coronavírus não existe, né? A fazer essa reflexão. A gente precisa cuidar da gente, porque quando a gente está cuidando da gente, a gente também está cuidando do outro, a gente está protegendo o outro, né? Então é importante a gente outro nesse momento, né? Mas diz, Ilana, eu vou orientar, a pessoa vem me engolir, não sei o quê, falando bem no senso comum, né? A gente tem que ir até onde dá, né? Até onde a pessoa permite eu ir. Mas a gente não pode deixar de orientar, né? Tem idosos que ainda estão
numa negação, fica na calçada, sem máscara, mas a gente precisa sim orientar, né? A gente precisa cuidar dos nossos idosos. E também tem pessoas que não são idosos que também ainda estão nessa ação, né? Então é uma reflexão importante para a gente fazer nesse momento, né? Eu queria também perguntar a vocês como é que estava como é que está indo essa questão de rotina, né? O que é que está acontecendo? Se realmente está se vocês estão conseguindo ser produtivos nesse momento, né? Que é importante a gente ser produtivo, sim, nesse momento. Eu tenho até uma dica para falar para vocês. E para quem está se sentindo procrastinando, que procrastinar também faz parte desse processo, né? De pandemia, né? É um dos sentimentos que vai surgir, que vem surgindo, né? A gente sempre vai deixando para depois, né? Algumas pessoas vão deixando para depois. É que vocês tenham uma agenda, um caderno, no qual vocês podem anotar todo dia antes de dormir algumas coisas. Pelo menos uma atividade em cada turno, né? Usando o exemplo da professora Darielle. Se eu tenho uma professora Darielle amanhã, aí eu vou anotar na minha agenda. Pela manhã vou assistir a aula. Pela tarde vou fazer um hobby, um artesanato, vou cuidar das plantas. À noite vai ser a hora que eu vou meditar. E para quem tem religião, para quem acredita em Deus, ou vai buscar meditar, né? Eu quero também informar para vocês que a meditação é algo muito importante também nesse momento. A meditação ajuda na ansiedade, ajuda nos transtornos depressivos, ajuda a gente se voltar no aqui e no agora, né? Porque o ansioso ele pensa muito no que vai acontecer daqui a algum tempo, né? E também é algo possível de acontecer, porque por exemplo, um ansioso está pensando numa viagem que ele vai fazer na semana que vem. Imagine como é que ele está pensando, né? Quando é que vai ser o fim dessa crise, né? Então, é algo que a gente tem que refletir também nesse sentido, né? E quando a gente respira, a gente está aqui e nesse agora, né? Nesse presente, né? A gente está cuidando do nosso corpo, a gente está voltando para a gente, né? E que esse momento sirva para a gente voltar de fato para a gente, né? Para a gente refletir, para a gente pensar nas nossas atitudes, né? Eu também quero indicar para vocês que tem alguns profissionais que estão atendendo voluntariamente, inclusive os profissionais da residência de saúde mental daqui de Iguatu, pela Escola de Saúde Pública, atendendo de forma voluntária, né? Tem uma profissional psicóloga que já trabalhou comigo, juntamente comigo no CAPS, que ela também está atendendo a Adriana Assunção voluntariamente, os profissionais da área da saúde e outras psicólogas também teria com ela. Então, se vocês veem que estão precisando de ajuda, que vocês estão precisando, que vocês não estão conseguindo mais conduzir sozinhos nesse momento, que vocês precisam de um espaço de fala, de escuta, então fica a dica também para vocês, né? Outra pergunta também que sempre surge, o que é possível, Ilana? Sentimentos são possíveis aparecer? Quais situações são possíveis aparecer, né? De início é muito comum o medo, né? O medo de pegar o coronavírus, de ser portador do coronavírus. A negação também é muito comum, como eu falei, né, no início, que a gente não pode estar negando a situação ainda, porque já estamos com um tempo de pandemia já, medo de perder o emprego, medo de ir ao emprego, né? Então o medo é muito a procrastinação, a letargia, né? Fazer as coisas muito lentas ou fazer as coisas rápidas demais para não se voltar para si nesse momento. Então, todos esses sentimentos são muito comuns, né? E também fico alerta, quais sintomas que realmente eu tenho que procurar uma ajuda mais especializada, né? É o momento em que, se você notar algum familiar seu assim, é o momento não está conseguindo realizar seus
afazeres diários no sentido de higiene, né? Não tá conseguindo tomar banho, não tá conseguindo dormir de jeito nenhum. Se é mãe, se tá colocando em risco a vida do filho ou a sua vida. Se fala de suicídio, né? E também fala de suicídios que são intrínsecas também, né? Nem diz que quer ter suicídio, mas diz que quer morrer, né? Que é a ideação de suicídio mais leve, né? Que quando a pessoa demonstra que a única solução para esse problema é a morte, né? Aí tem as classificações, né? De baixa, alta, né? Na ideação do suicídio, né? Tem a ideação do suicídio, tem o planejamento e a mais alta é a tentativa. A gente também tem que se voltar para o outro também nesse momento, né? Como eu falei no início, a empatia de estar observando as pessoas, né? A gente está tendo muito contato com os nossos familiares, né? Que tem uma vida muito corrida, todo mundo estuda, trabalha, atividade física. Nesse momento, a gente tem que se voltar, né? Para si, para os nossos familiares. É uma oportunidade, né? Nesse momento. Então é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, quiser acrescentar, estou aberta. Realmente eu queria que esse momento fosse uma troca. Ilana, tá conseguindo ouvir? Tá conseguindo ouvir no momento? Acho que a gente continua tendo problemas com a voz da Ilana, mas caso vocês possuam alguma dúvida, pessoal, vocês podem mandar nos comentários. Eu estou acompanhando aqui a lista de comentários e eu posso passar diretamente para a Ilana para ela responder, assim, via WhatsApp, já que a gente não está conseguindo ter esse momento de troca. Ela responde, eu respondo aqui para vocês, ou ela mesma responde, mas não se citam acuados, porque são o primeiro momento. Vocês podem perguntar, vocês podem comentar. Caso vocês queiram ter contato com a Ilana depois, ela atende no Centro de Atenção Psicossocial. Tem as informações dela, como Lattes, vocês podem acompanhar os trabalhos que ela está fazendo no momento. Ela também está fazendo atendimentos, então vocês podem ter esse contato com ela diretamente. Aqui a gente está servindo como apenas um meio de mostrar o que os nossos profissionais estão fazendo durante a crise. Saber que a gente está sempre aqui na linha de frente. Como a Ilana não está conseguindo ouvir, eu acho que a gente pode dar continuidade, passar para a professora da Arielle. Qualquer coisa a gente pode ter um momento com a Ilana depois novamente, se não for incômodo. Vou conversar com ela aqui. Ela pode voltar e fazer um fechamento. Aí a gente vai aqui no improviso. O importante é contemplar. Essa fala Sim. Muito pertinente dela. E é uma fala que realmente faz sentido. É uma fala que é uma fala que ela está sendo provada todos os dias, essa necessidade de uma rotina, essa necessidade da gente essa necessidade da gente ter algo que a gente possa se segurar ou ter informações boas, compartilhar informações boas, são realmente muito pertinentes. O Gil Matos está perguntando aqui nos comentários no YouTube se essa pandemia vai afetar na economia. E, Gil, hoje a gente está falando um pouquinho mais da área da saúde, mas você já vai conseguir ver a questão da economia sendo afetada a partir de hoje, com a professora da Arielle. Ela vai falar um pouquinho sobre contas públicas, sobre a questão do SUS, e amanhã a gente vai ter continuidade com o Júlio César falando diretamente sobre economia e coronacrise, junto com a professora Roberta Ramos. Então, eu acho que a gente pode passar aqui para a professora da Arielle. Professora da Arielle, tudo bem? Oi, pessoal. Oi, Pablo. Boa noite. Que prazer, que satisfação, que honra. Agradecer à professora Ilana, à psicóloga Ilana, pela brilhante explanação nesse momento de coronacrise, de impactos, de pandemia, de medo, de incertezas, de mudanças de rotina. Como esses profissionais
os psicólogos, os profissionais da saúde mental, eles são importantes nesse processo de adaptação e de vivência da gente. Quero só, antes de começar a minha fala, Pablo, e de me apresentar, quero deixar um agradecimento e fazer uma menção aqui, citar aos profissionais da residência de saúde mental, né, do município de Iguatu, pela Escola de Saúde Pública, do Iguatu. Quero agradecer a você pela proatividade, dinamismo, inteligência. Eu acho que você está aí no finalzinho, finalizando essa sua trajetória acadêmica do curso de economia. Já já trilhará aí um mestrado, um doutorado, e a gente já estava conversando isso com o Júlio, né, que ele vai estar amanhã também, que o Júlio é doutorando lá na Unicamp, é aqui da nossa região, então é uma honra para a gente ver esse ensino superior, a educação superior no Iguatu, na nossa região, que antes era tão precária, deu um salto tão grande. Isso aí eu me sinto muito feliz. Quero dar boa noite aos ouvintes, principalmente aos alunos, aos acadêmicos, aos profissionais, aos alunos dos cursos de saúde da Unifique, agradecer pela parceria, os alunos do curso de fisioterapia, nutrição, educação física, farmácia, direito, os cursos técnicos em enfermagem e farmácia, as pós-graduações da Unifique. Quero parabenizar também e cumprimentar os alunos da URCA, da Universidade Regional do Cariri, também da Unicamp, lá com o Júlio, os profissionais que estão na linha de frente. Quero fazer uma homenagem agora e citar que hoje é o dia 12 de maio, é o dia mundial da enfermagem, do enfermeiro, nós comemoramos, e o dia 20 de maio comemora-se o dia do técnico em enfermagem, nesses profissionais que estão tão na linha de frente. Eu sou a professora da Riele, sou enfermeira, sou graduada há 13 anos, daqui a pouco a gente já não diz mais o tempo, né, da graduação. Tenho uma trajetória aí, sou docente do curso de graduação e pós-graduação. Atualmente estou como coordenadora dos cursos da saúde da Unifique. Trabalhei muito tempo em atenção primária, trabalhei na UTI também, sou especialista em terapia intensiva. Depois me apaixonei pela neonatologia e pela pediatria, onde eu fiquei mais trabalhando nessa área da terapia intensiva neonatal e pediátrica. Sou especialista em gestão de políticas públicas, informadas por evidências pelo Sírio-Libanês, e sou mestre em enfermagem pela Unilab, tenho um mestrado em enfermagem. Eu amo tanto a enfermagem que fiz o mestrado em enfermagem e estou aí entrando no doutorado também aí em enfermagem. Então, assim, a gente trilha os caminhos, a gente trilha essa questão do saber, da nossa medicina hoje baseada em evidências, Júlio, dessa modificação. A saúde ela é muito dinâmica, ela é cíclica e dinâmica, então a gente tem que acompanhar. Então, as pesquisas, nos últimos 20 anos, cresceu exorbitantemente, consideravelmente, o número de publicações em artigos de revista, livros, periódicos, publicações científicas feitas pela equipe multiprofissional. Hoje a gente nem pode falar mais do paciente como indivíduo, singularmente falando, é indivíduo, família e coletividade humana, embora o cuidado seja centrado na pessoa e na família. Nós podemos falar hoje das estratégias, nós podemos falar hoje do novo modelo de atenção à saúde que está se desenhando. Saímos daquele modelo vertical, piramidal, para aquele modelo oligárquico, né, que a atenção primária é a coordenadora da rede, está se fazendo estratégias de enfrentamento a essas doenças, e aí a gente traz para a vertente da Covid-19, essa pandemia, que a gente classifica como pandemia, aquela situação de saúde que está a nível mundial, das doenças infecto-contagiosas. Então, aí a gente vem aí respirando, né, a Covid-19, a pandemia, o que é que está acontecendo no nosso sistema de saúde desde o começo, no final do ano passado, quando se falou lá no continente asiático, lá na China, sobre nos primórdios, os primeiros casos, né,
que vem, é um vírus que vem do morcego, é um vírus que é assim lá na China, chega, não chega aqui, e de repente, dentro de dias, nós estamos nesta catástrofe, nesta desorganização sanitária a nível mundial, onde está sendo sobrecarregado o sistema de saúde, e o Brasil, gente, eu vou trazer aqui dados epidemiológicos, primeiramente, como é que está o nosso boletim epidemiológico hoje, que a gente sempre fica, quero lembrar aqui que as referências dessa fala, desse diretório que está disponível aí, juntamente com o meu currículo Lattes aí no site do evento, eles estão embasados, fomentados em escritores, em historiadores do Sistema Único de Saúde e em normas técnicas do Ministério da Saúde, da Fiocruz, da Organização Mundial de Saúde e da Anvisa, que vem constantemente liberando todos os dias, além dos boletins epidemiológicos informativos, vem também trazendo manual de manejo clínico, normas e condutas, normas e rotinas, notas técnicas com relação a tratamento, prevenção e controle da pandemia, certo? No combate ao novo coronavírus, SARS-CoV-2, tá certo? Que é um tipo de coronavírus que foi recentemente descoberto e que ainda está em andamento. Muitas pessoas perguntam assim, professora, mas como é que está em gestante, em criança? Como é que está se comportando? Estudos estão sendo feitos. A gente tem que esperar um pouquinho ainda, porque as evidências estão sendo construídas e serão brevemente distribuídas. Como o vírus se comporta em grupos de risco, se não há grupo de risco, como esse vírus ele está acometendo crianças, idosos, a taxa de mortalidade, de letalidade, né, a infectividade, a incidência, a prevalência, então a transmissibilidade, a força com que esse vírus está, então as medidas de prevenção, a eficácia, a eficiência, o controle. Então a gente está aí numa luta, travando maneiras de enfrentamento. E hoje, nós estamos hoje, pessoal, confirmados no Ceará hoje, estamos com mais de 18 mil casos positivados, tá certo? Confirmados, notificados. Mortes, nós estamos com 1.280 mortes hoje no Ceará. E em 24 horas constataram-se 91 óbitos. Então, realmente está sendo, a gente vê muito, Fortaleza está sendo o epicentro da doença no Ceará. E aqui na região Centro-Sul também, Iguatu está com mais de 60 casos confirmados e a gente tem que continuar com as ações de prevenção. E eu vou falar ao longo dessa conversa aqui que a gente vai ter sobre as implicações no nosso sistema de saúde. A gente fica se perguntando, como é o sistema de saúde? A gente viu aí o mês passado na Europa, Itália, na Espanha, em Portugal, nesses países da Europa, o alto índice de mortalidade, de infectividade, do adoecimento. Então, o que é que a gente tem a maior preocupação? Se a gente parar hoje e pensar, a nossa maior preocupação hoje é essa desorganização estrutural do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Então, a gente vem aqui hoje, no Brasil, nós estamos com mais de 12 mil mortes, até hoje, 12 de maio, tá certo? O gráfico que eu trouxe aqui para vocês, que eu vou mostrar, foi até 11, esse gráfico crescente progressivo. Os casos passam de 173 mil casos, certo, gente? Então, a gente tem realmente muita tarefa ainda, muita força de vontade, como a Ilana falou. A gente tem que atrelar essas condições técnicas e científicas a nossa empatia, a nossa boa vontade, o nosso controle, a nossa calma, tá certo? E a gente está vendo cada vez mais números transformar-se em nomes. Isso é que assim, aperta o coração da gente. Não são mais só números, estão se transformando em nomes, conhecidos, amigos, parentes, profissionais de saúde, a questão dos profissionais de saúde. Então, a gente viu que, nessa perspectiva, há uma exigência de uma ação coordenada, de organização do sistema de saúde, levando em conta os aspectos históricos, né, normativos, os princípios do SUS, Sistema Único de Saúde, que é baseado nos princípios doutrinários do SUS, universalidade, equidade e integralidade, né?
nesses três princípios doutrinários que regem essa forma de estruturação, de organização do SUS, que veio desde os primórdios, antes da Constituição Federal de 1988, com a questão da oitava Conferência Nacional de Saúde, a reforma sanitária, quando a gente fala todos esses aspectos históricos do sistema de saúde, tá certo? Eu vou tentar aqui compartilhar a janela para vocês, para a gente ver aqui. Pablo, me ajuda em compartilhar aqui a tela. Está dando para vocês verem a questão do... Já estou compartilhando, professora. Tá a senhora dando pode certo? abrir o slide. A senhora pode abrir o slide já. Pronto, já abri. Faz aquele negócio novamente, por favor. Abre o slide, vai para compartilhar a tela e depois vai selecionar a tela que a senhora quer compartilhar. Pronto, tá certo. Uma coisa muito positiva, pessoal, são as tecnologias aplicadas, né, que a gente está aprendendo aqui. Não foi esse, Pablo. Espera aí, me ajuda, gente. Tinha dado certo, professora. Tinha dado certo. A senhora abre o slide primeiro, depois vai no aplicativo e pede para compartilhar. Pronto. Deu certo? Abre o slide para mim, por favor. Já abriu, tá aberto. Não, aqui não está aparecendo, felizmente. Só um minutinho, gente. Lembra de ir lá em janela do aplicativo e escolher o aplicativo. Pronto, deixa eu abrir aqui o slide rapidinho. Então, pessoal, quando a gente fala em números, quando a gente fala em perspectivas, impactos, que implicações essa pandemia trouxe para o nosso sistema de saúde, que já era projetado, organizado de acordo com o perfil demográfico, econômico, social do Brasil, através de número de habitantes, regionalização, distribuição e organização do sistema de saúde, pessoal. Pronto, Pablo, agora acho que vai dar certo. Pronto, agora deu. Pronto? Pronto, agora sim. Pronto, pode iniciar. Então, pronto, pessoal. Nós vamos falar um pouquinho dos impactos da Covid-19 no sistema de saúde brasileiro, que é o Sistema Único de Saúde, em suas perspectivas, avanços e desafios. Se eu perguntar para vocês qual é o maior desafio, um dos maiores desafios do SUS, a gente diz que é o financiamento, a estruturação financeira do SUS, né? Que a gente escuta muito falar do SUS, que é superlotado, que não tem atendimento para todo mundo, que o SUS não sana as necessidades, que o SUS deixa a desejar, mas existe uma coisa chamada gestão, financiamento, organização do SUS. Desde os primórdios, quando foi criado as ideias de participação popular, na luta, os populares quiseram uma mudança no novo modelo de atenção. Aquele modelo onde só quem tinha acesso ao serviço de saúde eram os trabalhadores com carteira assinada, os contribuintes, na época do INAMPS, dos CAPs, das caixas de atenção, de pensão e saúde. Então, o que foi que aconteceu? Com a reforma sanitária, houve uma mudança nesse modelo de atenção. Então, aí passaram-se a reivindicar as classes pobres que precisavam de acesso à saúde, as epidemias começaram, essa visão epidemiológica, sentiu-se a necessidade de uma organização sanitária. E aí, em 1986, houve a Assembleia Nacional Constituinte, e em 1988, o SUS foi inserido na Constituição, nos artigos 196 a 200, onde falava sobre a implementação, organização e estrutura do sistema de saúde brasileiro, bem como a participação do setor privado de forma complementar. Que aí, quando a gente fala em coronavírus, em pandemia, em Covid-19, a gente não pode deixar de ver os aspectos do sistema privado. Por quê? Porque os casos estão acontecendo, a gente fala, popularmente falando, de cima para baixo, das classes mais altas
para as classes mais baixas, economicamente falando. Então, hoje, se a gente for ver um panorama situacional, fizer um diagnóstico situacional, no setor privado está superlotado, já tem que ser reestruturado. E agora a gente está começando a ver essa reestruturação, esse redimensionamento de recursos para instituição de hospitais de campanha, aumento de leitos de UTI, compra de tecnologias duras, que são as tecnologias duras de saúde, os ventiladores, os respiradores, os monitores, aquele aparelhado todo que se precisa numa unidade de terapia intensiva. Para vocês terem uma ideia, normalmente a projeção que se faz é que a gente tem um grande desafio que é prever esse impacto. Como é que vai ficar o nosso sistema depois que passar a pandemia? E existe uma estratégia única e direcionada, que é o planejamento, que a gente vai falar um pouquinho, e os investimentos da gestão na saúde, no serviço de saúde, aumentar a porcentagem dos incentivos, certo? Nas micro-regiões do Brasil, a projeção são menos de 4 leitos, né, complementares para cada 100 mil habitantes. E atualmente, aliás, antes da pandemia, se tinha uma projeção que era 2,62 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes. Só que isso está o quê? Com o agravamento dos casos, a questão da junção com as doenças crônicas, os pacientes eles estão tendo que ser transferidos, aumentando o tempo de internação, e não é que o paciente vá se agravar até o óbito, é que ele vai passar a ter uma necessidade maior de manter-se mais dias internado. Então, ele vai precisar usar o sistema de saúde por mais tempo, e aí fica simplesmente superlotado, não comporta, tá certo? Então, é isso que a gente tem que ver. Dentro do Sistema Único de Saúde do SUS, quando a gente fala na padronização, na reivindicação, na institucionalização do SUS dentro da Constituição, nos 5 artigos da Constituição, quando a gente fala nas leis orgânicas da saúde, que foi a Lei 8080, e que foi a Lei 8.142, que foram as leis orgânicas da saúde, onde se instituiu essa normatização e esse regimento do Sistema Único de Saúde, como era que ele ia ser distribuído, quem ele ia atingir, como era que ele ia ser feito. E aí, depois, houve o decreto 7.508 de 90, que regulamentou essa lei orgânica da saúde, essa lei 8080, porque o que foi que aconteceu? A lei 8080, ela foi instituída, e quando foi em 1990, que o presidente Collor de Mello assumiu a presidência da República, que foi eleito pelo voto direto, aquela coisa toda, ele vetou os artigos que direcionavam ao financiamento do SUS, fazendo uma outra lei, colocando uma outra lei, que foi a 8.142, com a redistribuição e reorganização desses recursos do Sistema Único de Saúde. Depois veio o decreto 7.508, de 1990, que aí ele falava da organização do SUS, de que forma o SUS ia ser organizado, da forma do planejamento das ações de saúde, porque Sistema Único de Saúde, dentro da doutrina era princípios doutrinários, universalidade, acesso universal, o brasileirão, onde ele chegasse, ele tinha acesso ao serviço, integralidade, aquela assistência ao paciente como um todo, desde a atenção primária até a atenção especializada, e a equidade, tratar os desiguais de forma desigual, respeitando o nível de complexidade. Então, aí, o decreto ele veio para organizar esses serviços de forma hierarquizada e regionalizada, dividida em regiões de saúde. E é o que está acontecendo hoje nessa organização dessa assistência, dessa prestação de serviços para enfrentamento da pandemia, da Covid-19. Por quê? Teoricamente, na atenção primária, no nível primário, na atenção básica, no PSF, a projeção é que se tem 80% de resolutividade dos casos. Nível secundário, aí foi criado as UPAs, o SAMU, aquela atenção secundária, aquela atenção hospitalar ambulatorial, e depois o nível terciário, que já são aqueles pacientes mais graves, aqueles pacientes que evoluem para um estado que necessita de uma unidade de terapia intensiva, um transplante, uma cirurgia de alta complexidade, e por aí vai. Então, essa organização do sistema, ela está refletindo hoje, porque diante dessa estruturação da Covid-19,
dessas estratégias de enfrentamento, de organização, de planejamento que o SUS tem, o SUS está superlotado, o SUS está tendo que se reorganizar, reestruturar consideravelmente, certo? E aí essa é a versão em quase todas as regiões do país, tá certo? Nós temos os locais onde a incidência da doença é maior, onde a mortalidade é maior, onde a taxa de transmissibilidade é maior, mas estão sendo feitas também pesquisas como estratégias de enfrentamento. Quando a gente fala, pessoal, em pandemia, era para se ter previamente um plano de contingência de enfrentamento a pandemias, que é o que não ocorre. Essas estratégias de barreiras sanitárias, aí entra as políticas de saúde, as políticas públicas que compõem, né? Eu sempre digo que compõem a coluna vertebral do Sistema Único de Saúde, que o SUS se estrutura nas políticas públicas de saúde, saúde do homem e da mulher, porque é uma forma de organizar. Então, hoje, a nível mundial, essa doença ela está desorganizando todo o sistema. Então, tem que ser reinventado, reestruturado essa questão do sistema. E qual o prejuízo que a pandemia está causando a nível mundial? E a nível do Brasil? Como é que eu posso ter? O Brasil, mesmo diante de tão alta incidência, taxa de casos novos, taxa de mortalidade, a gente vem crescendo. O Brasil ainda se sobressaiu de uma forma positiva com relação a outros países em que a pandemia começou primeiro, né, se agravou antes do que o Brasil, e aí tem-se o... Ai, gente, desculpa, tocou aqui. Tem-se o Brasil, ele ainda se sobressaiu positivamente por essa organização, por essa estrutura organizacional de nível primário, secundário, terciário. Nós temos os sistemas de regulação, de encaminhamento, referência contra referência. Nós temos a gestão da clínica, então nós temos toda uma estrutura organizacional que dá sim para ser feito uma reinvenção, um planejamento estratégico para o enfrentamento da pandemia, certo? E a Covid no Brasil, como é que ela está se comportando? Bateu a nossa porta, chegou, né? Chegou, nós estamos vendo pessoas indo a óbito, os hospitais lotados, e aí quais são as estratégias que o governo, que o Ministério da Saúde está usando para esse enfrentamento, né? Como é que está agora os casos? Eu coloquei aqui para vocês as mortes por coronavírus no Brasil, gente, até ontem, 11 de maio. Hoje nós já passamos de 12 mil mortes, né? 12.065 para ser mais precisa. Hoje aqui nós temos o acumulado e o consolidado. Nós temos consolidado 11.653 mortes. E a gente ainda fala muito em subnotificação, que são aqueles casos assintomáticos, principalmente, que não são notificados. E aí a gente precisa de uma estratégia de ação, juntamente com a vigilância em saúde, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, que é justamente isso que a nova portaria da atenção básica, agora 2017, ela traz a vigilância em saúde para ações conjuntas com a atenção primária à saúde, certo? A gente fala muito em equipe multiprofissional, então o SUS ele tem cartas na manga com a questão dos profissionais da saúde, da equipe multiprofissional, das estratégias de incentivo, né, da educação em saúde, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Então, algumas pessoas estão... Quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser fazer algum comentário, gente, pode. Eu sempre digo para os alunos, para os profissionais da saúde, que nós temos que conhecer a fundo o nosso Sistema Único de Saúde, a legislação do SUS, como é que o SUS vem na Constituição, nos 5 artigos, as leis orgânicas da saúde, as leis complementares, os decretos. Para quê? Para a gente organizar as políticas de saúde, que elas se enquadram, elas se estruturam, elas nascem, elas são instituídas de acordo com a demanda, com o nível de complexidade. Nós temos aí redução de mortalidade materna-infantil,
taxa de imunização alcançada, doenças erradicadas na infância, embora nós tenhamos saído agora da linha de qualidade de doenças erradicadas na infância recentemente, devido ao sarampo, né? Aos novos casos de sarampo no Brasil, por questões sociais, políticas, enfim. Então, quem quiser perguntar aí, estão dizendo aqui muito bom, o sistema de saúde, podem perguntar que nós vamos aqui parar um pouquinho para interagir, tá certo? Então, quando eu falo em todo esse processo do Sistema Único de Saúde, quando a gente passa a entender o Sistema Único de Saúde, a gente vê realmente que nós, enquanto profissionais, eu como enfermeira, eu trabalhei mais de 10 anos em UTI, em UTI neonatal, em UTI adulto, em hospital, em atenção primária, e eu sempre tive essa visão de prevenção. Hoje a nossa medicina ela é preventiva e não mais curativa. Nós mudamos, houve uma modificação do modelo de atenção à saúde, tá certo? Então, a gente vem aqui trazer essas questões epidemiológicas, as questões burocráticas, de legislação do SUS, o cenário da pandemia no mundo, no Brasil, no Ceará, na nossa cidade, o que é que está sendo feito, essas estratégias de isolamento social, as projeções para os 14 dias, para a gente continuar no isolamento social. Isso são estratégias. Se nós mantivermos essas estratégias constantes, nós com certeza iremos desafogar esses pacientes, esses leitos de hospital, esses leitos de UTI. Um grande problema um desafio muito grande hoje, que eu gostaria de enfatizar, principalmente nesse Dia Mundial do Enfermeiro, né, da enfermagem, alusão ao Dia do Enfermeiro, é a questão da alto índice de contaminação pelo novo coronavírus dos profissionais da saúde. E as mortes, muitos já foram afastados por estarem se contaminando, a questão do uso dos EPIs, a questão das ações de biossegurança nos serviços de saúde e no domicílio, a questão que vem atrelada a toda a questão da educação em saúde. Então, essa taxa de contaminação, essa taxa de incidência em esses casos por profissionais da saúde. Então, a gente tem que pensar bem, isso é um desafio muito grande. A questão que a gente passou no jornal agora recentemente, muitos leitos de hospital em São Paulo estão desocupados por falta de contratação de mão de obra. Né? Então, isso é um problema de gestão, de coisas que têm que ser resolvidas, tem que ser a gestão, como eu até coloquei um ponto aqui muito importante, o setor público e privado fazer uma articulação de forma complementar, que está em Constituição. O sistema privado pode, sim, participar do incremento do Sistema Único de Saúde de forma complementar. Então, para a questão de desafogar esse complemento, tá certo? Nós temos aqui, que eu coloquei essa foto de um hospital, de uma unidade de terapia intensiva superlotada. Essa é a nossa realidade hoje. O perigo das pessoas adoecerem e se agravarem hoje é porque os hospitais estão superlotados, o sistema de saúde está sobrecarregado, então não tem mais, está afogado. A gente usa esse termo desafogar o sistema de saúde. Então, quando a gente vem lá para trás, nos primórdios, né, da hierarquização, regionalização, da organização do planejamento das estratégias, que tal a gestão rever essa realocação de recursos e o direcionamento para o nível de complexidade, sobressaindo aí o princípio doutrinário do SUS da equidade, certo? Então, a gente tem que realmente, eu enquanto enfermeira, me solidarizo muito com os meus colegas profissionais, médicos, toda a equipe multiprofissional, que é quem está tanto crescendo hoje nessa questão da pandemia, certo, gente? E aí a gente coloca aí um grande desafio do SUS é que se ouviu muito falar recentemente no risco iminente, no medo que vem assombrando a gente, nós estudiosos, pesquisadores, defensores profissionais do Sistema Único de Saúde brasileiro, sobre o desmonte do SUS. Hoje nós estamos vendo a importância do SUS, dos profissionais da saúde, dos profissionais da enfermagem, como ele se estrutura e como ele se dá nessa vertente de resolutividade, tá certo, pessoal? Ok? Estão falando alguma coisa? Vamos lá. Pablo está passando o controle de frequência, viu, pessoal? Por favor, vocês
Vocês. Ai, Nájila, obrigada, viu? Você que é maravilhosa. Júlio também está aí com a gente. A Thaís, a Tatiana. Então, a gente é muito importante nesse aspecto de. E eu fiz aqui no meu diretório, eu coloquei alguns questionamentos com relação a essa sobrecarga estrutural do Sistema Único de Saúde e que a economia ela está diretamente ligada ao funcionamento, à efetividade das ações do serviço de saúde. E eu coloquei aqui algumas coisas para a gente pensar com relação ao real impacto econômico, que o Júlio vai abordar amanhã na reunião dele, na palestra dele. Quais as causas dessa desestrutura organizacional? Nós não estamos preparados. Nós, o Sistema Único de Saúde, não está preparado para pandemias, para adversidades estruturais, que fuja ali aquele seu planejamento estratégico. Então, a gente tem que pensar muito. Por que o financiamento continua sendo o principal desafio do SUS? Essa é uma pergunta, pessoal, com relação ao financiamento, que é uma coisa que vem desde a instituição da lei orgânica, da criação, da fundamentação do Sistema Único de Saúde. A Lei 8080, ela traz muitos artigos que falam dessa estruturação e dessa reorganização, sendo reafirmada na Lei 8.142. Então, diante disso, a gente pergunta qual o real impacto econômico, porque o financiamento ainda continua sendo. Aí a gente diz assim: tem dinheiro para tudo, não tem dinheiro para o SUS. Então, a gestão da clínica, os encaminhamentos, a resolução dos problemas de saúde, desde os níveis da atenção primária até a atenção terciária especializada, ela tem sim como ser resolvida, certo? E eu sempre digo que o SUS funciona. O SUS é a melhor política de saúde do mundo, certo, pessoal? O que pode ser feito para reajustar esse processo? Estratégias de gestão, planejamento estratégico de gestão, né? Reorganização do setor financeiro, do financiamento do SUS, isso é muito importante. E eu até tenho uma dica aqui para vocês de referência, que é o Jaimilson Paim, que ele é o pai do Sistema Único de Saúde, né? Ele tem um artigo, Sistema Único de Saúde Brasileiro, História, Avanço e Desafios, que eu vou deixar disponível também para vocês, onde ele fala, é de 2011 esse artigo, mas ele fala muito desde a reforma sanitária até os dias atuais, né? Ele fez ainda uma projeção de como seria essas estratégias de enfrentamento do Sistema Único de Saúde, certo? Professora, temos uma pergunta. A senhora poderia responder? É uma Pois não. pergunta do João Cândido. Deixa eu Ele estava falando sobre, a senhora estava falando sobre a questão do afogamento do sistema do SUS. Aí ele indagou qual seria a melhor forma para fazer esse desafogamento do sistema. Pronto, eu estou vendo aqui, João Cândido, tudo bem? Excelente pergunta. Como eu vim falando, pessoal, essa melhor forma seria uma reformulação estratégica, um planejamento estratégico, um plano B, que a gente poderia abordar com mais precisão com relação à economia. Eu coloquei no meu diretório que a economia está diretamente ligada às ações do Sistema Único de Saúde. O SUS ele só funciona se ele tiver recursos, e esses recursos têm que ser bem destinados e amarrados, tanto que agora recente, em 2019, houve a reformulação do novo modelo de financiamento para a atenção básica, né? Houveram mudanças na política de atenção básica, agora em 2017. Em 2019, houve uma portaria que reformulou um novo modelo de financiamento. E é isso, João Cândido, que estão tentando fazer. Realocar em cima de produtividade, em cima de resolutividade, em cima de ações concluídas e de metas. Então, o novo financiamento, a nova forma de financiamento, principalmente porque os recursos eles vêm direcionados. Média e alta complexidade, atenção básica, educação e saúde, e o governo ele está traçando essas estratégias. Então, a única forma de desafogar, que eu posso lhe responder com precisão, é um investimento na parte que é a coordenadora da rede, na atenção primária à saúde. A gente, às vezes, esquece muito da atenção primária.
Um fator muito importante aqui, Júlio, que eu quero deixar, desculpa, Pablo, que eu quero deixar para vocês aqui, estou pensando no Júlio na economia, no dinheiro. Um fator muito importante aqui é a questão, às vezes, existe agora, saiu uma norma técnica sobre as estratégias de enfrentamento da Covid-19 na atenção primária, porque a atenção primária recebe aquele paciente, ela é a porta de entrada e ela vai realizar ações de prevenção, tratamento, né, e cura, e esses encaminhamentos, essas referências através do sistema de regulação, ela vai direcionar para atenção especializada. Então, para eu desafogar, é para eu ter uma resolutividade aumentada, que teoricamente a gente vê aqui que é em 80%, que é para resolver 80% dos problemas, mas geralmente não é isso que acontece, porque você vê que às vezes falta carro para uma visita, falta medicamento, falta profissional, a estrutura não é boa, está faltando isso. Então, se tivesse uma ação direcionada para a atenção primária, eu acho que resolveria muito. E a gente já tem a política de promoção da saúde, que ela vem muito ligada às estratégias de promoção e prevenção da educação em saúde. Nós tivemos o PSE, Programa Saúde na Escola, que eu trago a saúde para dentro da escola, a educação e a saúde andando juntas. A saúde, ela não funciona se ela não tiver saúde, educação e assistência, se não for um trabalho em conjunto. Quando eu vejo uma UTI lotada, com idosos, com diabetes compensada, com níveis de pressão arterial elevados, com AVCs, com aneurismas, com doenças crônicas, com doenças crônicas agravadas, eu poderia pensar, poxa, por que foi que esse paciente ele não foi acompanhado? Houve um controle linear, uma supervisão mais estratégica, um encaminhamento direcionado na atenção primária. Então, a forma que eu tenho de desafogar os hospitais é eu investir na atenção básica, na atenção primária, que foi para isso que o Programa Saúde da Família foi criado, dentro da saúde coletiva. E depois teve a Estratégia de Saúde da Família, que houve essa mudança de nomenclatura, certo? A Damares está perguntando aqui. A Mirella falou, gestão, se tivesse isso, já era meio caminho andado. Pronto. Essa gestão participativa, né? A gestão como um todo. A utilização dos recursos financeiros corretos, sem nenhum desvio dos nossos políticos. Olha, Damares, com certeza, você falou aí num ponto-chave. O recurso ele vem, só que ele percorre às vezes caminhos que não é para ele ir. Então, eu acho que essa fiscalização, gestão participativa, a participação popular, no decreto 7.508, ele coloca muito bem a questão dos conselhos municipais de saúde, do Conselho Estadual de Saúde, do Conselho Municipal de Saúde, órgãos fiscalizativos, a comunidade, os indivíduos, os usuários, eles têm acesso a números, a prestação de contas, esse serviço de auditoria, que o SUS é subordinado. Então, o indivíduo, o usuário, ele tem como controlar. Então, para desafogar o hospital, investimento na atenção básica, reafirmação, redirecionamento desses recursos, e isso não está sendo diferente na pandemia. Nós estamos vendo aí que houve uma mudança na questão econômica, que o Júlio vai falar com mais precisão amanhã, mas houve uma redistribuição, uma reformulação das normas, né? Aqueles valores que o município podia comprar com licitação ou sem licitação mudou. Por quê? Porque são auxílios emergenciais, estratégias emergenciais que a gente tem que fazer. Milhões e milhões que vieram através para construir os hospitais de campanha, montar leitos extras de UTI. A cidade de Iguatu precisou ter uma pandemia para se instituir 10 leitos de UTI aqui, em uma cidade que é uma cidade polo, atende a uma regional, agora que é a área descentralizada da saúde, porque essa forma de se organizar não é mais a 18ª Regional de Saúde, né, com a Iguatu e os 9 municípios da 18ª, agora é a área descentralizada da saúde, que aí foi a portaria de setembro de 2019, instituiu isso. Então, é a área descentralizada da saúde, mudou a forma de organização e nós pertencemos à Macro Cariri. Então, isso tudo é estratégia de organização do Sistema Único de Saúde, certo?
Deu para entender mais ou menos, pessoal? Então, quando eu coloquei aqui educação e saúde, é porque a educação e saúde, ela vem fomentar todo esse processo que a gente traz aqui de luta, de conferências de saúde, participação popular, de mudança de modelo de atenção. A gente tem, enquanto profissional, enquanto educador, enquanto usuário, enquanto gestor, nós temos a política de educação permanente em saúde para treinar profissionais, mão de obra qualificada, melhorar as condições de trabalho, certo? E aí a educação em saúde é uma ação que está dentro da política de promoção da saúde, que é uma política de saúde, dentro do Sistema Único de Saúde, dentro da vertente do âmbito amplo de sistema preventivo. É aquela história, prevenir é melhor do que remediar. Enquanto a gente não entender isso, a essência desse novo modelo de atenção, principalmente agora com a Covid-19, as pessoas elas estão acreditando agora, depois desse alto índice de mortalidade, elas estão acreditando que a prática da prevenção, manter o isolamento horizontal, higienização das mãos, distanciamento, uso de máscara, o cuidado que o profissional não tinha muito antes no hospital, aquela questão de funcionar um acesso sem luva, não usar máscara, gorro, usar adorno no hospital. Então, isso tudo está sendo agora provado por A mais B que existe uma base científica disso. E se nós não mantermos essas ações de prevenção, nós vamos ainda caminhar para um futuro bem obscuro ainda, infelizmente, tá, gente? Então, eu deixei aí 4 referências para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre. Deixa eu ver aqui, a Mirella. Consciência, façamos isso com nossos filhos, só assim teremos possibilidade de um país mais correto. Temos que acabar com o jeitinho brasileiro, evoluirmos. Também acho, Mirella, concordo com você. E é isso que eu sou professora da disciplina de saúde pública no curso do curso de fisioterapia e educação física, e sou professora da disciplina de educação e saúde no curso de farmácia. E eu trabalho muito com os alunos a questão das estratégias, de você chegar até o usuário, de você trazer a educação, a saúde para dentro das ações de educação. O profissional da saúde, ele é um mero educador, gente. E nesse momento de pandemia, nós somos multiplicadores do cuidado, temos a corresponsabilidade sobre as ações, né, essa questão das ações de disseminação de prevenção. Quero deixar uma homenagem ao Dia do Enfermeiro, respeito e admiração aos heróis profissionais de saúde, que estão na linha de frente no combate à pandemia. Tantos queridos amigos meus enfermeiros, a Juliana, o Irã, a Juliana Costa, Renata France, todas as por onde eu passei, trabalhei no HGF, Hospital Cura Dares, Hospital Martiniano de Alencar, tantos profissionais que eu já me deparei, tanto aprendizado, tanta coisa, e a gente vai estudando e lendo. Eu sempre digo, quando a gente fala em estudar, conhecer o Sistema Único de Saúde, os profissionais eles têm que sair da graduação conhecendo o que é a saúde pública, a saúde coletiva, as estratégias de enfrentamento, as políticas de saúde, conhecendo o nosso sistema, lendo os artigos da Constituição, a legislação do sistema de saúde, para aí a gente poder traçar essas estratégias de enfrentamento. Deixo aqui, gente, o meu e-mail, o meu Instagram da Aprimore, o meu Instagram pessoal e o da Aprimore, Aprimore Cursos, é uma empresa de ensino profissional, trabalho diretamente com a educação permanente em saúde, treinando os profissionais. Estivemos agora no ano passado em 19 municípios e ainda estamos continuando ofertando essa educação à distância também. Agradecer aqui à Unifique, as Faculdades Integradas do Ceará, que veio há 3 anos está aqui, a gente já avançou muito com a relação dos cursos na área da saúde. Então, quero agradecer e abrir aqui para alguns comentários, se vocês quiserem. Quero mandar um abraço de novo para você, Pablo, agradecer aqui pelo convite. Sempre eu amo falar de SUS, eu falo muito nas lives. Eu gosto muito de falar do Sistema Único de Saúde, da essência do SUS, né? Eu amo na real. E mandar um abraço para o meu esposo Romário, para minha filha Maria, que está sempre aqui comigo, para os meus pais, para os meus alunos, para os meus amigos enfermeiros. Um beijo. E aí a gente fique com Deus e vamos lá. O Iliano Araújo está aqui, a Priscila. Professora, muitos profissionais de saúde,
infectados. Que estratégias poderiam ser adotadas para diminuir esses índices? Olha, Priscila, boa noite para você. O William também responde a sua pergunta. É uma excelente pergunta. O índice de profissionais infectados, o índice de profissionais afastados e o índice de profissionais mortos está assustando todo o Brasil e o mundo. Então, pessoal, primeiramente, são as estratégias de autocuidado, de higienização e o segmento das normas e rotinas da biossegurança. Primeiro no serviço de saúde, depois no domicílio. Do hospital até a seletividade do lixo na sua casa. A prevenção, desde o distanciamento até o manuseio de insumos no hospital, uso de máscara, luva, a não utilização dos adornos. E olha, Priscila, eu vou deixar disponível, tem um manual do COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem, é um manual técnico de paramentação e desparamentação, ou seja, colocada e retirada desses EPIs, como você retirar a máscara, o gorro, o avental, tá certo? E aí você pode, eu vou deixar disponível aqui, Pablo, para o pessoal que quiser, esse manual, ele é todo ilustrado e tem o procedimento operacional padrão de como você se paramenta e retira esses EPIs. Então, o que poderia ser feito para diminuir? Primeiramente, normas de biossegurança e controle. Aí a Liliana fala aqui, a saúde deve ser mais priorizada por parte dos gestores. Deve-se ter consciência de que os recursos devem ser alocados para suprir as necessidades, já que o SUS é tão importante para nós. O nosso Sistema Único de Saúde é vital, é essencial na nossa rotina, no nosso dia a dia. Hoje nós temos um conceito de saúde amplo. Saúde é um bem-estar físico, psíquico, mental, social e não meramente a ausência de doenças, que ele se atrela muito ao novo modelo de atenção, à prevenção, à saúde. Como a Ilana falou no começo da reunião, da conferência, ela falou sobre criar estratégias de saúde mental, desse apoio, e hoje a gente não trabalha de forma individual, a gente tem essa questão da equipe multiprofissional, do trabalho em equipe, tá certo? O SUS, o nosso patrimônio, também concordo com você, André, o SUS é o nosso patrimônio. Urgência em debater e efetivar a política nacional dos trabalhadores e trabalhadoras. Também concordo com você. A saúde do trabalhador, ela está diretamente ligada às ações dentro da vigilância em saúde. Ela é uma prática da vigilância em saúde, tá certo? A saúde do trabalhador. Ok, pessoal? Alguém mais quer fazer algum comentário? Eu queria fazer um comentário, assim, um agradecimento, na verdade. Eu não tive a oportunidade de agradecer no começo, porque tinha pouca gente entrando. Agora a gente já vai para 1h15, mais ou menos, de live. Pablo. A gente vai para mais ou menos 1h15 de live. A pessoa aí, a Andréia, que está conversando com a senhora, ela é minha tia. Ela é formada em serviço social, ela é a pessoa que me apoia em todos as coisas que eu faço, de tia André, eu vou fazer tal coisa, ela diz que vai dar certo. Então, ela é muita inspiração para mim, que eu fico muito agradecido que ela esteja aqui prestigiando esse momento que eu organizei com vocês. A gente está tendo uns problemas com a conexão da Ilana, mas eu tenho certeza que ela vai voltar. Ilana, você está conseguindo ouvir a gente? A Ilana está com o microfone travando muito. Realmente, às vezes a internet... Mas eu prometi para a Ilana que assim que acabar a quarentena eu vou fazer um setup para ela poder fazer live. Mas eu gostaria de deixar o agradecimento aqui ao pessoal que está assistindo, ao pessoal que me inspirou, ao pessoal que está aqui comigo fazendo isso acontecer, a professora da Riele, e também fazer uma homenagem aos profissionais da saúde, principalmente aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagem. Eu não estava lembrando, mas hoje, dia 12 de maio, é o dia do enfermeiro, o dia do profissional da enfermagem. Então, são as pessoas que estão aqui, muitas vezes, na linha de frente, diretamente lidando com essa pandemia que a gente está passando. Então, gente, é realmente um agradecimento sincero. Conheço enfermeiros,
trabalho bastante com enfermeiros. Uma das minhas melhores amigas é enfermeira, duas delas, na verdade, que são a Thaís e a Isabelle, que elas provavelmente não estão assistindo, mas eu fico a admiração aqui pela profissão. E se vocês tiverem alguma pergunta sobre questão de saúde, essas questões sanitárias, que a professora da Riele colocou aqui, esse é o momento de perguntar, esse é o momento de sanar dúvidas, esse é o momento de debater. Porque, assim, o nosso intuito com essa conferência virtual era fazer alguma coisa que não fosse cansativa nem para os alunos, nem para os professores. Porque a gente sabe que assistir aula online é muito cansativo. A gente fica na frente do computador, cansa a vista, cansa o juízo, fica cansativo para o professor, também fica cansativo para o aluno. Então, a gente está adotando práticas e metodologias que façam com que esse processo seja menos dificultoso. Então, eu queria abrir aqui para saber se vocês têm alguma pergunta. Pode ser alguma pergunta para um viés mais econômico, a gente guarda para amanhã, para o Júlio César. Pode ser uma pergunta para a questão da saúde mesmo, que a gente responde aqui com a professora da Riele, e sempre mantendo essa questão de contato, acessibilidade. A professora da Riele disponibilizou aí o e-mail dela, o Instagram pessoal. Caso vocês queiram tirar dúvidas, vocês podem falar com ela. A professora da Riele é meio ocupada, mas eu sei que ela vai ter um bom tempo para responder vocês. Com certeza. Eu quero só mandar um super abraço para o Neto, meu amigo, esposo da minha prima, mora em Fortaleza, educador físico, estudioso. Um abraço, Neto. Um abraço para os meus primos, todo mundo que está assistindo. A minha família tem um grupo, Pablo, a família Buscapé. Aí todo mundo compartilha. A minha família, assim, eles são, meu amor, eles são minha base, minha fortaleza. O meu esposo fica aqui comigo estudando, me ajuda e pesquisa comigo. E eles são apoiadores. É igual a tua tia, tudo que eu vou fazer, eles apoiam, aplaudem, incentivam. Então, eu quero, né, José Alves Feitosa Neto, eu quero deixar um abraço para ele, ele foi o primeiro inscrito, viu, Paulo? Pablo, número 1, inscrito Número 1, eu vi lá no Eventri. Já se inscreveu. E assim, aproveitando esse ensejo, sobre as pessoas que nos motivam, eu acho muito importante a gente conversar sobre isso, pessoas que nos motivam, pessoas que estão aqui apoiando a gente. Deixa eu ver se a Ilana já voltou. Ilana, tá tudo bem? Falando sobre essa questão de saúde mental, pessoas que nos apoiam, pessoas que estão do nosso lado. Eu também tenho que agradecer muito ao meu companheiro, Gustavo, que está aqui do outro lado, na outra parede, dividindo aqui parede. Ele está assistindo aqui a live, então eu deixo esse agradecimento para o meu companheiro. 3 anos de estudo, 3 anos de briga, 3 anos de fazendo acontecer os eventos que a gente sempre se propõe a fazer. Então, deixo um agradecimento para o meu companheiro, para minha sogra também, para minha família. Muito bem. E a gente fala assim que quero mandar um super abraço para os meus alunos. Hoje é minha aula de saúde pública. E aí eu mandei o link, os meus alunos aqui do curso de fisioterapia e educação física, segundo e terceiro período, estão assistindo. Um grande abraço. E assim, falar que nesse momento, Pablo, a gente está aprendendo, estudando, se reinventando. Eu estou descobrindo, eu estou superando desafios, superando limitações com a tecnologia, com o computador, com ferramentas, né, tecnológicas que a gente vai se descobrindo e vai sempre procurando fazer o melhor. A Nájila fala aqui, prevenção é a palavra-chave para evitar o aparecimento e crescimento de várias doenças. Com certeza, Nájila. Como eu já falei, o nosso modelo de atenção à saúde, ele é preventivo. Ele saiu daquele modelo tradicional, né? Aquele modelo etnocêntrico, aquele modelo hegemônico, para o modelo relativista, para o modelo baseado em evidências. A gente tinha, por exemplo, nas diretrizes de urgência e emergência, a gente tinha aquela mudança de 5 em 5 anos, né? Que saía alguma coisa. Hoje não, sai uma evidência sistemática, uma evidência efetiva, ela já muda. Bota medicação, sai medicação, bota insumo, sai insumo, a prática. Então, é muito
muito cíclico, a saúde é muito dinâmica, e a saúde pública coletiva ela também se faz dinâmica, juntamente com o Sistema Único de Saúde. E nós estamos vendo isso agora nesse tratamento com a Covid, né, com a pandemia. E assim, aproveitando, porque eu não tinha terminado antes, mas é muito importante o comentário da Nájila, prevenção é a palavra-chave para evitar o aparecimento e crescimento de várias doenças. É uma coisa que eu venho aprendendo bastante. Eu sou economista, só em formação, último semestre, mas eu venho aprendendo muito sobre saúde. Eu achava que eu sabia sobre saúde, aí eu conheci Daiele, aí eu conheci Lana, aí eu conheci muita gente, e aí eu percebi que eu não entendo nada de saúde, e eu estou realmente nesse caminho de aprender sobre gestão em saúde. E aproveitando esse momento, eu queria deixar aqui, aproveitando que o dia do enfermeiro, do técnico de enfermagem, as pessoas que participam do Rotaract Clube Iguatu junto comigo, a presidenta aqui do clube estava assistindo, a Damaris também estava prestigiando a gente. Queria deixar um agradecimento para o Wagner, para a Maiara, para o Felipe e para a Keiliane, que fazem parte do clube, são enfermeiros ou técnicos de enfermagem, estão sempre atuando nas comunidades junto com a gente. A gente está um pouco distante agora por causa do distanciamento social, mas fica a admiração pela profissão, fica a admiração pela saúde pública que existe no Brasil e fica principalmente o respeito que a gente tem que ter por essas profissões e entender que aprender um pouquinho mais nunca é demais. Eu estou aqui tendo uma aula de saúde pública, uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse ter. Inclusive, essa quarentena abriu muitas portas para mim. Duas coisas que eu nunca ia imaginar: tá com cabelo rosa, aprendendo sobre saúde pública. Então, tá realmente sendo um momento de aprendizado para mim. Eu espero que seja um aprendizado para vocês também. E eu fico extremamente grato de estar dividindo esse momento aqui com vocês. Para mim é muito importante, como profissional, como acadêmico. Inclusive, eu vejo algumas pessoas aqui comentando como Domingos que foi um ícone para mim na graduação, comentando, parabenizando, eu fico muito feliz com isso. E eu queria fazer esse encerramento, perguntar se vocês têm alguma coisa para falar, se vocês têm alguma dúvida, se a Ilana gostaria de falar alguma coisa. Ilana, será que dá certo agora? Você está conseguindo ouvir? Ilana paradinha, Ilana paradinha. Mas eu gostaria de fazer esse encerramento, gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta. Vale lembrar também que amanhã a gente vai continuar com a conferência. Amanhã a gente vai começar às 6 horas. Hoje a gente começou às 6h30, amanhã a gente vai começar às 6 horas. E também a gente vai oferecer um mini curso sobre economia e direitos humanos com o Júlio César e com a professora Roberta Ramos, que vai ser no período da tarde. Vale também lembrar que esse vídeo, essa nossa live, ela vai ficar disponível no YouTube para caso vocês queiram participar, para caso vocês queiram assistir depois, caso vocês queiram pegar as referências, olhar os slides, que isso seja como se fosse realmente uma aula para vocês. Então eu vou deixar disponível para todo mundo e vocês podem acompanhar, utilizar. Lembrando também dos diretórios, quem for fazer um trabalho científico, por favor, cite, veja, olhe, são diretórios de preparação própria. Então, foi a professora Darielle que preparou, a Ilana que preparou, o Júlio César, a professora Roberta. Então, são experiências de pessoas que estão lidando diretamente com a crise. E eu espero que vocês entendam quão importante isso é. Porque, por exemplo, é muito diferente eu, como economista, falar sobre saúde com uma pessoa como a Darielle, que ela está lidando diretamente com isso, como professora, como enfermeira, que tem experiência no assunto. Talvez a gente tenha o mesmo entendimento teórico, mas é a prática que está diferenciando aqui o que a gente tem a falar e como a gente tem que se posicionar. Do mesmo jeito, Pablo, eu estou aprendendo muito sobre economia. Comecei a estudar a questão do financiamento, a economia direcionada ao Sistema Único de Saúde, a economia, o impacto econômico na pandemia. Então, a gente tem que sempre se reinventar e a gente é multiprofissional, a multipolaridade.
profissional, é muito importante. Eu sempre falo sobre a importância do educador físico no processo, não só da reabilitação, mas da prevenção. Meus alunos aí da educação física sempre falam que eles estão diretamente inseridos no processo da prevenção de doenças, do bem-estar ligado à saúde mental. Existem vários artigos publicados que enfatizam e fomentam as evidências de bem-estar, de tudo dentro da atividade física. A fisioterapia não é mais aquela questão de reabilitação ou estética, vai muito mais além, é muito mais um empório científico. A enfermagem, a nutrição. Quero mandar um beijo para a minha prima, a doutora Niele Coelho, nutricionista, minha irmã Gabriela, farmacêutica, do EMOS, Carlana, minha prima farmacêutica, e todos os profissionais da saúde também. Se eu esqueci de alguém, a Carol, Caroline Carneiro, minha prima, acadêmica de medicina, que se encontrou na medicina. Um beijo, Carol, para você. Todo mundo, um super beijo. A Ilana tá falando que não consegue voltar e não consegue se comunicar por causa da conexão dela com a internet. Pode colocar ela amanhã, um momento. Pois é, a gente faz um momento com a Ilana amanhã. Eu disse que para ela que quando a gente terminar, eu monto um setup para ela poder fazer live, porque ela tá adorando esse negócio de fazer live. Eu gostaria de encerrar aqui o momento, a gente já vai para 1h30 de live. Eu acho que é um tempo suficiente para que a gente tenha esse aproveitamento. Queria agradecer extremamente, sou muito grata à professora da Riele por ter topado esse desafio comigo. Também quero agradecer a Ilana, quero agradecer a todos vocês que estão assistindo. E lembrar que amanhã, às 6 horas, a gente vai ter o momento com o Júlio César e com a Roberta Ramos, falando sobre economia, direitos humanos, impactos sociais e econômicos da coronavírus. Então, amanhã, nesse mesmo link, não no mesmo horário, meia hora antes, mas a gente vai se desenvolvendo mais ou menos da mesma forma. Então, eu tenho muito a agradecer a vocês, muito mesmo. Obrigado por topar este desafio comigo. E eu acho que a palavra para definir esse momento de hoje é gratidão. Estou muito feliz. Queria pedir aí, Pablo, só para o pessoal se inscrever no meu canal, o canal do YouTube, que eu criei recentemente, da Riele Gomes. Lá eu disponibilizo todas as minhas aulas, as lives ao vivo. Ontem eu fiz uma live sobre educação em saúde, muito boa, de 1h05, está lá disponível, aula de antropologia da saúde, saúde pública, então tá tudo lá, viu? Se inscrevam no meu canal, e um beijo, boa noite, e vamos todos na prevenção da Covid-19, tá, pessoal? Boa noite, gente, a gente se vê amanhã, e todo mundo lavando as mãos, de máscara, evitando sair. Foi um prazer enorme. E parabéns a todos os profissionais da enfermagem, reiterando. E é isso, gente. Muito obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau.